Deus. Aleluia. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém. 2 de Coríntios, capítulo 1. Quero ser breve. Deus seja louvado. Tenho usado muita voz esses dias. Prego amanhã, prego domingo. E só o Jesus para dar graça, né? Eu dizer para o pastor agora: pastor, não saia mais não. Desse jeito não, porque, meu Deus, o peso espiritual é grande. E a gente tem que ficar à frente de muitas coisas. Muita responsabilidade, né? Mas Jesus tem nos dado graça. Queria pregar outra mensagem. Uma mensagem que, se eu fosse pregar aqui, eu quero pregar, eu ia já pedir para desligar ali a câmera, porque ia ser tipo José Carlos de Lima, só madeira, só chicote. Mas eu não gosto disso. Então eu vou pregar a mensagem que o Espírito Santo me tocou. 2 Coríntios 1, verso 3. Nós precisamos entender que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, e quase sempre essas vontades elas vão entrar em desacordo. Quase sempre a vontade de Deus não vai ser a nossa, e nem a nossa vai ser a de Deus. Mas a de Deus, ela continua boa, perfeita e agradável. Então eu quero pregar uma mensagem simples. Deus me deu agora, escrevi ela aqui mesmo, mas eu sei que vai falar conosco para a edificação do corpo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, para vosso conforto e salvação; se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participante dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Podem se assentar os que estão de pé. Quero pregar, irmão, nessa doutrina. Sempre quando eu recebo a oportunidade para a doutrina, eu gosto de preparar um estudo. Na verdade era eu que estava escalado, né, para pregar a doutrina hoje. Nós achávamos que o pastor só retornaria amanhã, mas aí a irmã Clemilda avisou ontem que o pastor estaria retornando hoje. Entrei em contato com ele e pedi: pastor, pode dar a doutrina, que eu vou provavelmente me atrasar, porque teve uma sessão na Câmara, mas a sessão foi bem rápida, né? E antes de 6 horas eu já estava aqui, esperando os irmãos. Estava faltando energia, então fiquei aí com as portas abertas aí até 6h20, sem energia. Aí chegou energia, liguei os ventiladores, depois liguei o som e pensei que o pastor ia pregar. O pastor chegou já aqui, já um pouco cansado, e disse: Serginho, só vou pregar se você pedir. Eu disse: não, pastor, pode deixar que eu prego. Se o senhor não estiver tão bem fisicamente, eu prego a palavra. Então Deus me deu
uma palavra, irmão, para essa doutrina sobre consolação. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Consolação. Então Deus é um Deus de consolação, amém? Deus é um Deus de consolação, né? Consolou Abraão, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 18, são aparições de Deus para Abraão, Deus lançando palavras de conforto, de consolo para o patriarca, que olhava para a sua deficiência na idade, para a esterilidade da sua esposa, e julgava que a promessa estava até longe dele, mas Deus sempre apareceu para ele e o consolou, né? Com uma palavra, com uma visão, com uma visitação, porque Deus é o Deus de consolação. Verso 3 da leitura a qual lemos diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então, consolação é uma virtude, é um atributo que está em Deus e Ele estende para a sua igreja. Deus também consolou seu Filho Cristo, né? Jesus, o nosso Salvador, no Getsêmani. Jesus orava, né, com grande angústia, agonia, transpirava sangue, e a Bíblia diz que quanto mais ele orava com intensidade, ali Deus enviava um anjo que o consolava, que o confortava. Que nós temos que aprender, irmãos, que quão grandes são as nossas batalhas que iremos travar, quão grandes serão também as consolações que Deus vai enviar em nosso favor. Se a sua luta, né, é uma luta que, digamos, nos seus olhos é uma luta simples, pequena, a consolação é conforme a medida daquilo que você enfrenta. Então, quanto maior for o estágio que você for enfrentar, maior também será a consolação que você vai receber. Então, Cristo foi consolado, confortado pelo anjo. Paulo, aqui nessa carta, no capítulo de número 7, versículo número 6, se você estiver com a Bíblia aberta, ele vai dizer assim, ó: porém Deus, que conforta os abatidos, ou consola, confortar e consolar no grego, estão na mesma esfera, estão com os mesmos significados, estão na mesma direção, porque Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ou seja, Abraão foi consolado, Moisés, todos os heróis da fé tiveram momentos que precisaram de um consolo, de um conforto, né? De uma palavra de ânimo, de um abastecimento espiritual diferente. Cristo também precisou, né? O salmista, eu queria que o irmão Júnior lesse esse texto, porque eu achei interessante, no Salmo de número 119, versículo 49, o versículo 50, ele também foi consolado, né? Quantas vezes, irmão, Davi foi consolado, quantas vezes Davi precisou de um conforto, né? De um consolo, de uma energia vinda do alto, porque podemos classificar assim essa noite, consolo, conforto, como uma energia que vem do alto para as nossas vidas, que nos alimenta, que nos abastece, para que nós venhamos prosseguir a nossa caminhada. Então, o salmista teve uma hora que precisou desse abastecimento, desse consolo, desse conforto. E no Salmo de número 119, no verso 49 e 50, ele vai dizer o que consolou ele, o que confortou ele. Pode ler, meu irmão. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Ou seja, a palavra que Deus tinha liberado tempos antes para o salmista era para ele, irmão, e o seu consolo. Quando ele se lembrava das palavras de Deus, aquilo consolava ele. A espera demorada enfraquece os ossos, mas quando você lembra da promessa e quem lhe fez a promessa, você também é consolado. E aquele homem era consolado
pela promessa que a ele tinha sido feita. E ele dizia: olha, Senhor, tua palavra me vivifica, tua palavra me dá vida, tua palavra me consola. Então lembra do que tu me prometeu, do que tu falou ao meu respeito. Então Deus a qual nós servimos é o Deus de toda consolação. Em primeiro lugar, o Deus de toda consolação. Eu acho isso interessante, gente. Isso aqui vale 300 glória a Deus, 500 aleluias, porque esses homens da antiga aliança, eles tinham esse experimento de consolação em tempos, momentos e momentos. Quando Deus olhava assim, irmão Juninho, de repente via que Abraão estava fraquejando na fé, Deus ia lá e falava com ele. Quando Deus olhava para Moisés, via que Moisés estava fraquejando na fé. E por incrível que pareça, pastor, até Abraão, o pai da fé, em um certo momento, Serginho, duvidou da fé. Elias, homem que orava, fogo caía. Elias, homem que orava, chuva vinha, chuva parava. Se escondeu na caverna com medo de Jezabel, porque todos nós somos sujeitos. Mas esses homens, de tempos e tempos, estações e estações, o Deus de toda consolação ia lá, aparecia para eles, como apareceu para Manoá: sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas nessa aliança que Paulo aos Coríntios diz que essa aliança é maior do que aquela aliança. Aquela aliança era passageira. E alguém se impressiona porque Moisés descia do monte com seu rosto brilhando. Mas Paulo diz assim: aquilo ali, quando acontecia que Moisés colocava um véu, era para esconder aquela glória. Por mais que fosse, eita meu Deus do céu, por mais que fosse glória, era apenas uma glória transitória, era uma glória passageira. Mas essa glória agora, ela não é passageira, ela é eterna. Então eles, irmãos, sem medir tempo em tempo, eles eram consolados. O anjo vinha, um libertador, um rei, um profeta. Mas antes, irmãos amados, de Jesus ir, ele olhou para aqueles discípulos e disse assim para eles: olha, eu vou fazer diferente com vocês. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o outro Consolador. E eita, Jesus dos crentes, olha que como isso aqui vale um glória a Deus. Ele não vai vir até vocês de tempos em tempos. Não vai ser só quando vocês precisarem ser libertos de um inimigo. Não vai ser só quando vocês estiverem em guerra. Agora, esse outro Consolador, glória a Deus, irmão Amisael, esse outro Consolador estará com vocês todos os dias. Quem tem ele aqui essa noite que pode levantar a mão, abrir a boca e dar um glória. Ele estará com vocês todos os dias. A mensagem que eu pregaria, irmão Júnior, era diferente. Mas Deus manda dizer e fala na minha boca para alguém aqui essa noite: Ele está nesse lugar para te consolar, para te confortar. O Espírito de Deus anda com você. Ele está selado em você. Te consola na sua casa, te consola no seu trabalho, te consola aqui no templo. Ele é o Deus de toda consolação. E como disse Paulo, eu grito aqui essa noite: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. Não importa onde você caiu, não importa onde você fraquejou, não importa qual foram os teus delitos, Ele está dizendo: se você der espaço, se você der lugar, eu tenho consolação para a sua alma. João 14, irmão Júnior, versículo 15 ao 20. João 14, versículo 15 ao 20. Ele é o Deus de toda consolação.
Consolação, aleluia. Eu não sei, já tu lê, irmão, vai ficar de pé. Eu não sei o que você está enfrentando, minha irmã. Eu não sei o que você está enfrentando, meu. Não sei onde está a sua dor, não sei aonde está doendo, mas o Consolador, Ele está aí com você. Dava para você se alegrar um pouco mais. Dava para você levantar a mão, fazer alguma coisa aqui essa noite. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, Ele está na igreja e nos consola em todas as nossas tribulações. Aleluia. João 14:15. Se me ameis, guardeis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita em vós e estarás em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não vos verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Qual é o mistério, irmão Serginho? Consolação é para quem tem o Espírito, porque é o Espírito que consola. E só é arrebatado quem tem o Espírito, porque o Espírito é o penhor, é o selo da promessa. Quando a igreja é arrancada, o Espírito também é arrancado daqui. Então tem consolação só até o arrebatamento. Depois do arrebatamento não tem Espírito Santo, não tem consolação. Quem quiser ser salvo é pela vida ou pela morte. Vamos parar de dar desculpa, irmãos. Vamos parar de dar mimimi. Vamos parar de nos vitimizar. Nós temos o Espírito de Deus que está selado em nós. Sabe o que esse cara está dizendo aqui, irmão Dinei? No capítulo 1 ele está dizendo que passou, irmão Yuri, por uma prova tão grande que a esperança da vida se apartou deles. Mas ele diz assim, irmão Semi, tudo isso foi para que não tivéssemos nenhuma confiança em nós, nem na embarcação, nem no tripulante, mas para que confiássemos somente em Deus, o Deus de toda consolação. E quando Paulo está, porque acham, Diácono Ednildo, que esse texto está em conexão com Atos 27, o naufrágio, essa experiência, e acham, irmão Zé Roberto, que esses textos estão em conexão, o que aconteceu ali em Atos 27, quem conhece a história sabe que Paulo, eles perdem, irmão Yuri, a esperança da vida, o barco se quebrou, foi aquele negócio todo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor visitou a Paulo e disse, Paulo, não te preocupe, porque ninguém que está aqui vai morrer. Olha, o anjo ele já tem, pastor, porque tem momentos que parece que o céu, ele olha com um olhar tão bom pra gente, ele olha e diz assim, ó, já tem o Espírito Santo, eu vou mandar um anjo lá, vou mandar uma descarga ainda maior. O Deus que nos livrou, nos livra e nos livrará. Consolador mora em mim, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, Espírito Santo mora em mim. Sinto um vazio quando estou perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Teus frutos me fazem
Levante a sua mão assim por 30 segundos, dê glórias ao nome de Jesus, porque o Deus de toda consolação está nesse lugar. E Deus está me dizendo que está consolando pessoas aqui essa noite, pessoas que entraram aqui abatidas, atingidas, entraram aqui até mesmo doentes, frias espiritualmente, mas o céu tem um bálsamo para derramar sobre você. Há um conforto vindo dos céus, há um consolo especial. Aquilo que você não conseguiu sentir no seu trabalho, aquilo que você não conseguiu sentir na sua casa, Deus vai permitir que você sinta agora. E essa pregação, essa mensagem é só para te lembrar que você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa peleja. O céu está contigo, o Espírito de Deus, Ele está contigo. Aleluia, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, Deus enviou o Consolador e está nos consolando nesse exato momento, porque Ele é o Deus de toda consolação. Tem dias que o que nós mais precisamos, irmão, é só de um abraço, é só de um aperto de mão, de uma palavra: eu estou contigo, vamos junto, vamos orar junto. Porque essas coisas servem de consolo, e quem faz isso não faz pela própria vontade. Pode ter certeza que muitas dessas situações é Deus que está usando alguém. Muitas dessas coisas que acontecem nesse contexto é o próprio Deus que está permitindo que alguém vá, que alguém abrace, que alguém estenda a mão, que alguém diga tamo junto, mas é um tamo junto verdadeiro. Não é aquele tamo junto só quando tem uma brincadeira depois do culto. Não é só um tamo junto quando está todo mundo feliz lá no churrasco do domingo. Não é um tamo junto só quando as coisas vai bem. É um tamo junto até mesmo nos piores momentos. Então Deus é o Deus de toda consolação. Segundo lugar, quais são ou quais seriam, gente, os propósitos da consolação? E esse texto exemplifica tudo, porque essa segunda carta é um bálsamo derramado na igreja, irmão Dinei, por causa da primeira. Porque a primeira, diácono Edneuto, foi muito dura. O senhor pregou ela, está com as 2 semanas aqui na doutrina. A primeira, Paulo teve que ser muito severo com os coríntios. A primeira, Paulo teve que ser muito ríspido, áspero com eles, porque eles estavam vivendo de uma maneira que estava desagradando a Deus, o nome da igreja estava sendo blasfemado. Então, quando Tito vai ter com Paulo e diz a Paulo que eles receberam a carta, Paulo foi consolado pela visita de Tito, por aquilo que Tito trouxe para ele de informação acerca da igreja. Então agora Paulo, pastor, ele tem que jogar um bálsamo lá, porque o pastor, ele usa o cajado. O pastor, irmã Janice, ele usa o cajado, mas o pastor anda com óleo. Aleluia. Então Paulo sabia o que tinha que fazer, sabia o que tinha que escrever, mesmo se levantando apóstolos que não eram apóstolos contra o seu ministério. Essa segunda carta aos Coríntios é o que Paulo mais apela para a sua espiritualidade. Ele quase que se gloria, porque ele teve que apelar até mesmo para a experiência que há 14 anos ele tinha tido. Experiência de coisas que ao homem não era lícita falar. Ele teve que dizer, irmão, paixão, aqui nessa carta, tudo que ele passou, quantos naufrágios, quantos apedrejamentos, quantas noites esteve nu, quantas noites ele esteve em tempestade, em viagens e perigos. Ele teve que ser um pouco que ainda mais pessoal. Mas quais seriam os propósitos, gente, para que Paulo falasse tanto de consolação? Eu achei isso aqui tão interessante, porque se você lê o versículo de número 4, a Bíblia diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Ele quem? Deus, o Espírito Santo. Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar
os que estiverem em alguma angústia. Olha o propósito. O propósito da tribulação é para que venha o consolo. Se tem tribulação, tem consolo. Se tem tribulação, tem conforto. Se tem tribulação, tem escape. Então Deus primeiro está fazendo em nós. Vamos repetir isso aqui porque eu achei lindo. Diga comigo: Deus está primeiro fazendo em nós. Deus primeiro está fazendo em nós. Primeiro Deus está nos consolando. Só que depois de Deus nos consolar, irmão Júnior, Deus vai nos usar para consolar a outros. Deixa eu sentar aqui. Deus te consolou para tu usar a consolação que Deus te consolou para também consolar a minha vida. É uma experiência repassada, não é uma experiência que fica estagnada, é uma experiência repassada. Deus te consola para consolar outros. Só que antes de Deus te usar para consolar alguém, Deus primeiro vai te consolar. Porque antes de Deus fazer através de ti na vida de alguém, Deus primeiro oh, aleluia, parece coach, mas isso aqui é espiritual. Antes de Deus fazer através de você, Deus vai primeiro fazer em você. Tá na internet não, viu, irmão? Isso aí. Se é um pregador de fora falando isso aqui, tá todo mundo morrendo. As cadeiras voando. Isso aqui é pérola, irmão. Isso aqui você não escuta nem na internet. Nem pregador que tem 10 mil títulos de teologia está pregando o que eu estou pregando aqui essa noite para você. Com texto, com contexto e com aplicação, aplicabilidade. Deus não vai fazer através de você sem antes fazer primeiro em você. É por isso que às vezes, Cauê, temos que passar por certas tribulações para Deus nos consolar. Quando alguém passar por aquilo que nós já passamos, nós já sabemos derramar o óleo sobre ele e sobre ela. Você acha que Deus vai te curar da depressão à toa? Deus vai te curar da depressão para você ser um instrumento de cura da depressão da... Você acha que Deus me tirou das drogas à toa, pastor? Ele me curou dos vícios para que eu possa ser um instrumento dele para a cura dos vícios da vida de alguém. Então antes de Deus fazer através de você, vai fazer em você. Porque aprenda uma coisa essa noite. Mais importante do que Deus fazer através de você é Deus fazer em você. Na escala de prioridade do céu, não é Deus fazer primeiro através de nós, é primeiro Deus fazer em nós. Porque se Deus faz através de você e não faz em você, você é um hipócrita. Mas se Deus fizer em você, pode ter certeza, nem que você não queira, nem que Ele tenha que te colocar lá no ventre da baleia, eita, nem que Ele te coloque dentro do ventre da baleia, Ele vai te usar. Ele vai Ele vai levantar você. Ele vai te usar. Glória a Deus. Aleluia. Então o propósito era esse, ou é esse. Todas as vezes, irmão Dinei, que nós somos consolados em alguma área, em alguma circunstância, pode ter certeza que esse consolo que você recebeu hoje, Deus te usará amanhã para que esse consolo seja também um instrumento de cura na vida de alguém. Não fica estagnado, não fica parado. Deus vai usar o que te entregou para que aquilo que Ele te entregou seja usado na vida de alguém. E isso é evangelho, e isso é graça, isso é o poder de Deus. Aí ele diz, porque assim, olha pastor, olha que texto, versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda abundante por meio de Cristo. Terceiro lugar, as tribulações, por mais que sejam grandes,
nunca serão maiores do que a consolação. Se por meio de Cristo nós somos atribulados, por meio dele nós seremos abundantemente consolados. Oh meu Deus do céu, isso aqui tem que valer 50, glória a Deus. Porque lá na cruz, diácono Edneudo, ele teve que ficar sozinho. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Oh irmã Janice, depois daquele dia, nunca mais nós estivemos sozinhos. Ele teve que ficar só para que a sua igreja nunca mais estivesse sozinha. Quando você pensar que não vai suportar, vai chegar um consolo de Deus sobre a tua vida tão grande. Você não creu, mas eu vou repetir. Quando você pensar que não vai suportar, vai vir algo do céu sobre a sua vida tão poderoso, que vai fazer você ir um pouco mais adiante, vai fazer você ir um pouco mais avante. Mas você não vai sucumbir, você não vai perecer, porque algo do céu poderoso, maior do que a prova, maior do que o gigante, maior do que a muralha, vai se derramar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. E não é todo dia que eu quero pregar nessa vontade não, viu? Irmão Júnior, lê para mim o versículo de número 8 desse mesmo capítulo, por favor. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até na vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos. Oh meu Pai, morreu pastor, esse microfone não aguenta um pegador pentecostal não. Maior é a consolação do que a tribulação. Capítulo 4, eu encerro agora. Capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler até o 18. Diz assim: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo a morte ou o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo de que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora segura o 16, o 17 e o 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima
acima de toda comparação. Não há tribulação, não há luta, não há prova que possa se comparar com a glória que Deus tem para a sua igreja. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem, elas são eternas. Levante a mão, por favor, levante a mão. E eu libero uma palavra profética sobre a sua vida essa noite, debaixo da autoridade dessa palavra que eu estou pregando aqui. Maior será o consolo que vai chegar para a sua vida essa noite, e você não vai retroceder por causa dos percalços que se levantaram diante da sua jornada. Você não vai ser mais um nas estatísticas dos desviados, dos desengrejados que fazem parte da nação brasileira. Você fará parte da estatística daqueles que abrirão a boca e dirão: não foi fácil, mas eu cheguei. Não foi fácil, mas eu avancei. Houve dias que eu achei que não ia dar, mas veio o consolo do céu e eu não parei. Tem glória a Deus aí ou deixou em casa, irmão? Tem glória a Deus aí ou deixou em casa? Tem glória a Deus aí, Isaac? Tem glória a Deus aí ou deixou em casa? Quem tem glória, aumenta o volume do glória. Quem tem aleluia, aumenta o volume do aleluia. Só quem veio adorar o Deus bendito, eterno, excelso, soberano, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de toda consolo. Tem consolo. Há um hino que diz: tem renovo. Eu vou mudar a letra do hino e vou cantar: tem consolo na casa. Tem. Porque Ele não para, porque Ele não desiste, porque Ele não volta atrás, porque tem um Espírito que está consolando Ele, está intercedendo por Ele, está lutando por Ele. Aleluia. Vamos lá. Primeiro lugar, Deus é o Deus de toda consolação. Doutrina sobre consolo. Segundo lugar, os propósitos da consolação. Deus te consola para que você console a outros. Deus primeiro faz em você para depois fazer através de você. Terceiro lugar, maior é a consolação do que a tribulação. Tudo que vem da terra nunca será maior do que vem do céu. A luta, a prova, a dor, os obstáculos é daqui, é desse plano, mas o que vem de lá é o consolo, é o refri, é maior. Salmo de número 23 e verso de número 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Ele está comigo. A tua vara, o teu cajado, eles me consolam. Preparas uma mesa na minha presença, e os meus adversários também põem nela. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pois certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só quem vai permanecer, só quem vai progredir, só quem vai continuar. Abre essa boca para adorar. Deus, amém. Oh Deus fiel, aleluia. O Deus que nos consola, irmão. Primeiro, pode bater palma para Jesus, irmão. Pode bater palma. Oh, glória. Bata palma para Jesus.